Olá, como está você? Tudo bem? A gente está aqui de volta para mais uma conversa sobre a escatologia e já falamos sobre o que acontece com a igreja na tribulação, o que acontece com Israel na tribulação. E uma outra parte interessante da escatologia é a percepção dos juízos de Deus, ou dos julgamentos que vão acontecer durante esse período. Aquilo que Apocalipse fala dos selos, das taças. Então, hoje eu quero conversar um pouco com você sobre este tema, para que a gente encerre este período, e aí temos que entender algumas outras questões a respeito do fim deste período, o milênio e a eternidade. Então, quero convidar você a orar e vamos caminhar na nossa compreensão. Bondoso Deus, nós damos graças mais uma vez por esse encontro e pelas convicções que o estudo da escatologia traz para a gente, ó Deus, de maneira que não queremos ser apenas especuladores, curiosos, mas ouvintes atentos e que ao perceber a Tua palavra, ela nos molde, nos transforme, em nome de Cristo. Amém. Ok. O período da tribulação, se você lembra na história bíblica, é um período de julgamento, é um período onde Deus derrama a sua ira contra quem? A sua ira relacionada a Israel, a sua ira relacionada aos povos, a ira de Deus contra o pecado, a iniquidade, a injustiça. E então, quando nós estamos conversando sobre isso, a gente vai lembrando assim, alguns eventos que estão acontecendo ali na tribulação. Lembra comigo aqui, puxa a sua memória, né? Nós temos dentro desse período, por conta do arrebatamento da igreja, uma ação distinta do Espírito Santo. Mais ou menos nos moldes como do Antigo Testamento, não é? Não uma habitação permanente, como acontece no ministério da igreja. Nós temos também uma questão interessante, é de que Satanás, lembra que nós falamos, aquele que está bloqueando a ação de Satanás é retirado, então Satanás tem uma ação livre, e esse é o texto de Tessalonicenses que nós conversamos. Então, com a retirada da igreja, o ministério que impede uma ação mais incisiva, mais forte de Satanás, ele retirado, Satanás age e alguns dos projetos diabólicos, satânicos começam a acontecer, não é? Enquanto a igreja está lá no céu, o que está acontecendo na terra? Algumas coisas assim. Surge então o anticristo. O que é esse anticristo? É esse governante mundial, é esse indivíduo, esse ser que estabelece a paz com Israel, que se vende como Messias para iludir. O anticristo, na segunda metade da semana tribulacional, se revela como o seu verdadeiro caráter, não é? Quem ele é de fato, não o homem de paz, mas o homem de tribulação, e aí vem toda aquela situação descrita por Apocalipse, que você já deve conhecer muito bem, não é? Então, ele quer ser adorado como Deus, ele quer ser cultuado como Deus, e aí, lembra, há muita confusão, tem gente dizendo de marca da besta, de chip na testa e coisas do gênero, mas isso é uma situação reservada para o Apocalipse, não é? Então, é isso que está acontecendo enquanto nós estamos aqui embaixo na terra. O que vai acontecer na questão política da tribulação? Então, o livro de Apocalipse vai dizer que nós temos um governo mundial, nós temos pactos econômicos acontecendo, nós temos organizações políticas e pactos militares, nós temos o anticristo. Então, o período tribulacional, ele começa um período de encontro do mundo, em que o mundo celebra grandes pactos. E você sabe que isso não é uma fantasia. A gente tem no mundo diversos pactos, não é? Alguns de natureza econômica, alguns de natureza política, alguns funcionam, outros não funcionam. E é interessante a instabilidade desses pactos, porque é necessário que surja um líder potencialmente
capaz de dar sentido, de dar identidade, de dar credibilidade a esses pactos. É isso que vai acontecer. E esse líder mundial é apresentado lá no livro de Apocalipse, não é? Nós temos também a questão econômica no período tribulacional. Lembra, haverá controle do quanto você gasta, do quanto você vende. E o que a gente tem são talvez pequenas ilustrações guardadas as devidas proporções do que será lá no futuro. Então, tem gente que tem medo de dar o CPF na nota, porque fala assim, se eu coloco o CPF na nota, o cara vai saber o que eu gastei, não é? Na verdade, gente, nós estamos caminhando para um mundo em que as suas ações, elas são percebidas. Não tem como fugir. Você tem cartão de crédito, você tem banco, você tem CPF, se você compra ou não, alguém sabe que você gastou. O governo tem acesso à sua movimentação bancária, a não ser que você viva aí no submundo aí do negócio eletrônico, do negócio, mas sabe, o seu celular tem localizadores, não é um negócio complicado. Então, o que a gente olha na Bíblia é de que esse tipo de controle no período tribulacional será muito mais intenso, muito mais forte, não é? Então, não estou dizendo que você não pode dar CPF, estou dizendo o seguinte, nós não estamos no período tribulacional. Então, o que parece é que essas coisas mostram que a possibilidade de um controle severo não está distante. Então, perceba isso. Como é que será a religião na tribulação? Porque haverá uma experiência religiosa na tribulação. Essa experiência religiosa é uma igreja apóstata, é uma igreja de um evangelho falso, de um evangelho barato. E aqui é um negócio interessante, porque não existe profecia na Bíblia de que as igrejas vão esvaziar. Fato é que muitas igrejas sérias estão esvaziando, mas não há profecias bíblicas dizendo de que as igrejas vão se acabar. O que há na Bíblia é de que o amor se esfria, mas há uma outra questão interessante, é de que a apostasia, a paixão pelas doutrinas heréticas, isso sim terá um peso muito grande que vai ganhar muito mais proporções no período tribulacional, com o anticristo, com a grande prostituta, a meretriz e com o falso profeta, não é? Então nós falamos sobre Israel na tribulação, a falsa paz mediada pelo anticristo, lá conforme Daniel, falamos alguma coisa sobre o templo reconstruído, mas principalmente eu quero que você preste atenção nesta última questão que fala de paz e segurança. O que vai encantar Israel, ou o argumento do anticristo, de toda essa trindade do mal, não é? É a paz e a segurança, esse período de grande tranquilidade tão almejado, tão ambicionado, sonhado por Israel, não é? Agora, na metade da tribulação, Satanás é lançado na terra, o pacto é rompido, o templo é profanado e Israel é perseguido. É isso que está acontecendo no período tribulacional. Agora, por que Israel não enxerga isso, não é? Então Jesus Cristo vai dizer algumas coisas interessantes, de sorte que lá no Israel se cumpre a profecia do profeta Isaías: ouvireis, não é? Mas não vão entender. Olha o que ele diz: eles têm os olhos fechados e eles não conseguem perceber. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. É um coração de mau grado, é um coração que não se rende ao Messias, ok? Então, feito esse panorama introdutório, vamos observar o que a Bíblia fala dos julgamentos na tribulação. Então, você tem aí na sua folhinha, aquela que a gente está disponibilizando, algumas coisas muito interessantes. Como já temos falado desses julgamentos, o livro de Apocalipse fala de pelo menos 3 desdobramentos desse julgamento de Deus. Ele vai falar dos selos, ele fala das trombetas e ele fala das taças. O selo, as trombetas e as taças. Então, por exemplo, nós vamos encontrar no Apocalipse capítulo 6 e 7 os chamados 7 selos. Muito fácil de entender, se você tem a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 6,
ele vai dizer o seguinte: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E ele começa a fazer a descrição dos selos. Do que tratam esses selos? Então nós vamos descobrir que esses selos apresentados, o primeiro selo representa as tentativas do homem. No capítulo 6:2, olhei um cavalo branco, e o que estava sentado sobre eles tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Representa as tentativas dos homens de estabelecer a paz na terra. Por isso pode ser associado à aliança feita pela besta para estabelecer a paz. O segundo selo, a eliminação da paz na terra. O terceiro selo representa a fome resultante da guerra. O quarto selo, a morte que segue o rastro do fracasso humano. O quinto selo fala a morte dos santos de Deus por causa da fé. E o sexto selo fala das grandes convulsões que abalarão a terra. O sétimo selo, e aqui é uma questão muito interessante, porque ele fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo selo é a abertura das trombetas, não é? Que vem sobre a terra. As 7 trombetas também que estão profetizadas aqui no livro de Apocalipse para o período tribulacional. Sobre os selos, mais uma palavra. Esses selos que Apocalipse fala, então, são o início do juízo de Deus sobre a terra. Eles são o desdobramento destes sucessivos planos do juízo que Deus está estabelecendo. E então eles se abrem para uma segunda etapa, que são as chamadas 7 trombetas, ok? Quando nós vamos pensar nas 7 trombetas, nós vamos encontrá-las a partir do capítulo 8 de Apocalipse, e diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E então ele começa a descrição dessas 7 trombetas. Do que elas tratam? Não é? Tratam de várias situações. Olha, eu faço uma descrição aí: queimo verde, desastre no mar, mata os homens, os cataclismas astronômicos, tormentos sobre os homens. Então, basicamente assim, a primeira trombeta representa um juízo que cai sobre a terra e mata 1/3 dos seus habitantes. A segunda, um juízo que cai sobre o mar e também mata 1/3 dos moradores do mar. A terceira trombeta, o juízo que cai sobre os rios, que cai sobre as fontes de água, não é? A quarta trombeta, o juízo sobre o sol, a lua, sobre as estrelas. E esses, então, representam poderes governamentais e pode indicar o juízo de Deus sobre a liderança mundial. Quem sabe aí sobre aqueles que Apocalipse fala dessas uniões de poder, de governo. A quinta trombeta representa, aqui no capítulo 9, o primeiro ai, não é? E retrata um indivíduo fortalecido pelo inferno que pode lançar sobre a terra tormentos de dimensão sem precedentes. E então, pensa-se, talvez não em gafanhotos, mas em alguns tormentos nunca experimentado antes. A sexta trombeta, o capítulo 9, versículo 13, vai falar sobre ela: e tocou o anjo a sexta trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar, e ele vem narrando a trombeta. Ela vai falar de um grande exército que vem marchando com força destrutiva sobre a terra. E a sétima trombeta, o terceiro ar, que representa aí aqueles que ela prepara o retorno de Cristo à terra, e então a destruição dos poderes hostis, e abre aí as portas para aquilo que a Bíblia vai chamar da batalha do Armagedon. 7 selos que se abrem em 7 trombetas que se abrem em 7 taças. É importante a gente perceber que existe um paralelo entre esses juízos, não é? Os juízos das trombetas e aquilo que é falado por Daniel na 70ª semana, que nós já conversamos no passado, né? É interessante a gente
entender esta relação, como Apocalipse, Daniel, o próprio Evangelho de Mateus, tem as suas profecias muito intimamente ligadas, não é? Mas deixa eu falar um pouco sobre as taças, que também é uma terceira série de juízos, que começa a acontecer aqui no capítulo 16 de Apocalipse. Nós falamos sobre as trombetas, né? Sobre os exércitos que vêm. Deixa eu falar um pouco sobre as taças, que também começam a acontecer na tribulação. E aí nós temos elas descritas a partir do capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E ele começa dizendo, versículo 2, e foi o primeiro, 3, e foi o segundo, 4, o terceiro, e 8, o quarto, 10, o quinto, 12, o sexto, e aí vem o 17, o sétimo. Então, do que tratam essas taças? Então, a primeira taça tem a ver sobre a terra, ira sobre os adoradores da besta. Não é? E o texto diz, e fez-se uma doença maligna sobre os homens que tinham sinal e adoravam a besta. A segunda taça é derramada sobre o mar, não é? Que se tornou em sangue e morreu no mar toda a alma vivente, não é? É a morte espiritual, o mar se torna morto. A terceira é derramada nos rios, também, e ela traz morte, né? As fontes das águas que são derramados, essa ira de Deus. A quarta trombeta cai no sol, e nesse caso, também retratando, João faz isso usando uma figura de linguagem, retratando o indivíduo, se refere ao sol como sendo ele, uma pessoa, né? A quinta taça se relaciona à imposição de escuridão sobre o centro do poder da besta, prevendo a destruição desse império que alega ser do Messias. A sexta prepara o caminho para a invasão dos reis do leste, que com esses exércitos da besta, vão comparecer naquela batalha que tentam matar Cristo, chamada Batalha do Armagedon. E a sétima taça, vai falar de uma grande convulsão que vem sobre as atividades dos homens. Então esses são os juízos, essas 3 séries de juízos. Quando olhamos para Apocalipse e entendemos a sua hermenêutica, a maneira como ele constrói as suas figuras de linguagem, então a gente começa a perceber que ela está falando de situações complicadas, adversas, que vem criando esse campo, não é? Onde podemos identificar poderes, onde podemos identificar a besta, o governo, o anticristo, a riqueza, de que maneira Deus está condenando estas coisas. Ainda, Apocalipse vai falar do juízo contra a Babilônia, por exemplo, capítulo 17, se nós continuássemos lendo, diz, e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, e vou mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A Bíblia fala que o período da tribulação também há de ser um período de surgimento de uma grande religião, que é chamada da grande meretriz, da grande prostituta, da grande Babilônia, e haverá um juízo de Deus contra essa falsa religião, não é? Esse sistema que é chamado de meretriz, porque ele se veste como noiva de Cristo, mas não é um sistema que tem poderes eclesiásticos, é um sistema que tem poder político, é um sistema rico, é um sistema de grande desenvolvimento, não é? E que ainda não foi revelada, é uma igreja poderosa, mas é uma igreja que persegue os santos, é uma igreja que é organizada mundialmente como uma única igreja e que acaba sendo atacada pela própria besta. Porque a própria besta tem medo deste poder. Apocalipse capítulo 16 vai falar sobre isso, que será destruída. Essa grande meretriz, que é um cristianismo falso, um cristianismo
cheio de mentiras, que tem um cabeça que não é Cristo, é um anticristo. O anticristo tem a sua igreja, que vai dominar o mundo. Algumas pessoas têm associado isso à Igreja Católica Romana, como se ela fosse a grande Babilônia do Apocalipse, mas se a gente é honesto, não dá para entender, porque a descrição de Apocalipse não é a descrição da Igreja Católica, não é? Então, se você tem essa maneira de olhar para isso, eu aconselho você a ler com muito mais cuidado o texto do Apocalipse, para você entender que é meio temerário, eu não diria até infantil, você simplesmente bater o martelo dizendo é isso. Eu não creio que João tem isso em mente, e não é isso que Cristo está dizendo. Até pela descrição que ele faz desta grande meretriz, condutora de negócios eclesiásticos, né? Político, rico, influente. Ele não fala de uma igreja, ele fala de um sistema onde há um Cristo falso que está regendo, que está dominando. E ele vai ser julgado, vai ser condenado, tanto ele quanto a besta e todo o seu império. Então, esse é um período que a Bíblia fala dos julgamentos. Quando a gente olha para ele, deixa eu só fazer uma recapitulação do que falamos. A pergunta é, será que então, diante de tanto julgamento, haveria ou haverá salvação durante esse período? Sim, haverá. Mas que tipo de mensagem será pregada? Quem será salvo? Qual é o preço desta salvação? Então, quando nós olhamos no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar, por exemplo, os 144 mil. Alguns estão dizendo que é o número dos salvos, mas na verdade 144 mil, Apocalipse 7, 14, são testemunhas, são missionários que estão pregando que mensagem? O Evangelho do Reino. As duas testemunhas que vão pregar por 1260 dias e também os anjos. Não é? Apocalipse fala desses três indivíduos ou três espécies de pregadores. Não é? Há uma questão muito interessante que não temos respostas. Quem são essas duas testemunhas? Elias, Moisés, Enoque, João? Não sei. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que haveriam duas testemunhas que vão profetizar, e é legal você ler isso lá no livro de Apocalipse. Qual é a mensagem que eles estão pregando? Eles estão pregando o Evangelho do Reino. Olha aqui Mateus capítulo 24, Mateus vai falar sobre isso no versículo 14. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós já falamos aqui de Mateus capítulo 24, que esse é um sermão que fala do período tribulacional. Então, quando é que esse evangelho alcança o mundo inteiro? No período tribulacional. E a pregação do evangelho no mundo inteiro marca o fim do período. Qual é a pregação? Arrependimento. Não há como receber o evangelho sem arrependimento, não é? Salvação pelo sangue do Cordeiro. Quem será salvo? Quem se arrepender e invocar o nome do Senhor. Como alguém vai ser salvo na tribulação? Pela fé. Não há outro meio de salvação. Qual é o preço dessa salvação no período tribulacional? Perseguição, martírio. Apocalipse vai dizer daqueles que morreram na tribulação, daqueles que morreram por conta do seu testemunho, por conta da sua fé, da sua esperança, não é? Então, feito este período de julgamento, uma coisa interessante é que termina o período da 70ª semana. E quando ele termina, Cristo vem de forma visível para encerrar a grande tribulação e abrir o reino milenar. Esta vinda de Cristo é marcada por aquilo que a Bíblia vai chamar da batalha do Armagedom. Porque não pense que o anticristo, com todos os seus, com a sua equipe, com a sua estrutura, vão simplesmente aceitar pacificamente a vinda de Cristo. Eles vão lutar. Uma coisa interessante que Apocalipse diz quando fala desse período de ira de Deus, é de que esses indivíduos tomados pelo sofrimento e desejando a morte, não alcançando, irão culpar Deus
pelo seu sofrimento, pela sua dor. E desejarão matá-lo, desejarão destruí-lo. Então, olha que interessante, o sofrimento vai endurecer o coração desses indivíduos, a ponto deles se levantarem contra Deus, contra o Cristo e imaginarem, motivados por Satanás, pela besta anticristo, o falso profeta e toda essa estrutura maléfica, não é, que estará exercendo o seu poder na terra, eles tentarão combater Cristo. Eles tentarão e organizarão um exército como um exército fenomenal, incrível, tal qual nunca houve na terra, e vão esperar e vão afrontar Cristo, lutando contra ele, querendo derrotá-lo. E esta é a chamada batalha do Armagedon, não é? A gente, então, quando fala sobre a segunda vinda de Cristo, a gente fala, ele volta no Monte das Oliveiras, ele tem uma batalha contra os inimigos, Satanás será acorrentado, haverá um reino milenar, Jesus se senta no trono de Davi, e Israel se torna o centro, não do mundo, não Israel nação, o Israel sagrado de Deus, ok? Muito bem, só para a gente fazer uma recapitulação, e aí bem rápido aqui rapidamente, uma recapitulação bem rápida, é um negócio rápido de falar, né? Ok, vamos lá. Então, a tribulação. Tem um sonzinho aqui para você chamar a atenção do que está acontecendo, né? Então, nós temos os eventos, a paz prometida, nós temos, então, o templo reconstruído, o ritual, depois nós temos guerra, nós temos as testemunhas por 1200 dias, nós temos fome, nós temos, então, o evangelho pregado por um anjo, nós temos morte, milhões se converte, nós temos a destruição, nós temos os 144 mil judeus que estão pregando, nós temos a perseguição, nós temos esses que as testemunhas e os mortos morrem na tribulação, mas eles ressuscitam no final do período tribulacional, e aí nós temos a trombeta, os anjos falando, mais algumas coisas importantes, tem aí esse indivíduo que surge, deixa eu apresentá-lo para você, o anticristo, ele se apresenta e se declara Deus, não é? O remanescente de Israel então foge para o deserto, porque vai ser perseguido, né? A besta rompe com a igreja mundial, o mundo adora a besta, a marca da besta é implementada, os santos são martirizados, né? E aí nós temos aqui um pouco das trombetas dos anjos, né? Saraiva de fogo, nós temos montanhas, mortandade, a estrela de fogo, nós temos catástrofes, nós temos gafanhotos infernais, nós temos um exército de muitos homens, e aí nós temos a preparação para as taças. Vêm as taças que vão nos mostrar o seguinte: a besta organiza o ataque final a Israel, a campanha do Armagedon, e então as taças sendo derramadas, não é? Quais são essas taças aqui que são derramadas, né? Ferimentos, o mar de sangue, o rio de sangue, que já falamos, um calor escaldante, nós temos a escuridão e dor, nós temos essa preparação para o Armagedon, e aí nós temos essa estrutura, né? Esse reino do norte que vem e começa a guerrear, né? Esses reis que se unem e se juntam no Armagedon, não é? Para uma grande guerra. Então o Senhor dos exércitos volta para essa guerra, para encerrar a história, terremotos, granizos, o Senhor Jesus volta com a sua noiva e ele julga as nações. Ufa! Esse é o período tribulacional, não é? E a gente termina com esta questão muito interessante. O Senhor volta com a sua noiva, o Senhor volta, julga Israel, julga as nações e o milênio começa. Então, olha que interessante. Todo esse plano que é marcado lá no início,
lá no início, desde as alianças bíblicas que já falamos, a aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, a aliança que é retomada com Moisés, reafirmada, que é ampliada em Davi e depois reafirmada pelo profeta Jeremias, e envolvia a pessoa de Cristo assentada no trono de Davi, o grande rei. Jesus Cristo vem como servo sofredor conforme as profecias de Isaías. Ele é rejeitado. A igreja, então, cumpre esse papel como a oliveira cortada, e ela assume esse local. Ao tempo do que a Bíblia chama do período dos gentios, aquilo que já falamos da era presente, em que a igreja será cortada, arrebatada, e Israel volta ao centro da atenção de Deus. Período tribulacional. Passado esse período tribulacional, você tem um Israel que se converte, que reconhece, primeiro iludido pelo anticristo, e eles reconhecem a Cristo como sendo o verdadeiro Salvador. Esta salvação difícil, com punição, com a perseguição, com morte, mas ao final desse período tribulacional, eu quero na próxima semana falar sobre essa ressurreição dos santos, tanto do santo da igreja quanto do santo do período tribulacional, e eles entram no reino milenar para reinar com Cristo e desfrutar das bênçãos do reino prometido lá atrás no Velho Testamento, não é? É impressionante, porque quando falamos Deus é fiel, nós podemos olhar para toda essa história, tudo que já vimos até aqui, entender. Ainda que eu não entenda todos os detalhes, ainda que eu não veja, porque posso morrer antes, ainda que eu não consiga assimilar e a minha mente limitada não consiga digerir tudo isso, eu posso afirmar com certeza, Deus é fiel e nenhum dos seus planos será frustrado. Tudo que Cristo falou vai se cumprir. Passa o mundo inteiro, mas as minhas palavras não passarão. Então, o que temos para o futuro? Arrebatamento, juízo, salvação de Israel, julgamento julgamentos apocalípticos, besta, anticristo, a grande prostituta, Satanás preso e Cristo reinando. Essa é a nossa esperança. E onde está a igreja? Reinando com Cristo. Porque nós somos a noiva de Cristo. Então estaremos com Ele, celebrando ao Senhor. Bom, talvez isso possa gerar um monte de perguntas para você. E aí, faz contato com a gente. Uma outra ideia, leia Apocalipse. Separe um tempo para ler pelo menos uma vez o livro de Apocalipse. Anote suas dúvidas do Apocalipse. Não é? Antes de buscar outros livros, leia de novo Apocalipse. E isso vai te ajudar a compreender melhor, ok? Que Deus abençoe você e lhe dê uma grande semana na paz de Cristo Jesus. Se você tem dúvida, depois que leu o Apocalipse, aí fala com a gente. Mande um WhatsApp, mande um e-mail para o nosso e-mail. Você tem a descrição aqui do nosso e-mail, nosso WhatsApp, você pode mandar para a gente e nós teremos o maior prazer em responder, ok? Fique na graça do Senhor. Vamos orar, terminando esse tempo. Senhor, a nossa convicção é de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, de que o Senhor nos livrou desses juízos do futuro. Ó Deus, que esta esperança não nos traga um relaxamento, mas uma ousadia na pregação, uma firmeza na doutrina e uma coragem naquilo que devemos e tanto viver como nos portar, ó Deus. Então nos conduza. Em Cristo Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Fique em paz na graça do Senhor Jesus. Até a próxima.